Queridos irmãos e irmãs de nossa congregação em especial, Congregação Cristo da Igreja Luterana de Uberlândia, nosso boa noite, que Deus Espírito Santo esteja com todos nós, com sua presença, com sua graça, e que possamos agora iniciar um culto a Deus, culto esse e que nós lembramos a festa da Santíssima Trindade, a festa do Pentecoste, quando Jesus cumpre com sua promessa e derrama sobre os seus seguidores, em especial os seus discípulos, o seu Espírito Santo, de formas que então eles passam de uma forma mais efetiva a cumprir com a sua missão de pregar o Evangelho ao mundo todo e fazer discípulos, pregando o que Jesus havia ensinado e batizando em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso, queremos iniciar com as palavras do Salmo 25, o primeiro versículo: Ó Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. Portanto, iniciemos esse nosso culto à distância, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Portanto, vamos orar e confessar os nossos pecados humildemente a Deus, para que Ele, assim, na sua infinita misericórdia, nos perdoe e aceite. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos injustos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós e consola-nos com o teu Espírito Santo. Amém. Se de fato foi essa a oração de todos vós, então, tendo confessado com essa oração os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, então eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Deus, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos ler o salmo escolhido para essa festa da Santíssima, do Pentecoste. Salmo esse que é o Salmo 25. É um pedido de ajuda e proteção de Davi a Deus. Salmo 25, dos versículos 1 até o versículo 15, onde lemos: Ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha, da derrota. Não deixe que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor que tens mostrado desde tempos antigos. Esquece os pecados e os erros de minha mocidade, por causa do teu amor e da tua bondade. Lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo
e lhes ensina a sua verdade. Ele é fiel com amor e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Ó Senhor Deus, cumpre tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso e a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Eu olho sempre para o Senhor, pois ele me livra do perigo. Assim termina o Salmo 25. Por isso dizemos, glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e de eternidade a eternidade, assim será. Amém. Senhor, tem misericórdia de nós. Cristo, tem misericórdia de nós. Senhor, tem piedade de nós. Amém. Nós queremos ler o texto do Antigo Testamento, a primeira leitura, que encontramos em Joel, capítulo 2, versículos 28 até o versículo 32, onde lemos. Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. O Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, e os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiveram sido destruídos estarão no Monte Sião, em Jerusalém, aqueles que o Senhor escolheu para serem salvos. Assim termina a primeira leitura. Vamos para a segunda leitura, que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 21. É o grande texto deste dia de Pentecoste, que lembra aquele acontecimento fantástico depois de Jesus ter subido aos céus, quando ele cumpre com sua promessa e derrama de uma forma extraordinária o seu Espírito Santo sobre os discípulos, que agora, sem temor, mas com toda a coragem, confessam Jesus para aquele povo todo que estava reunido para esta festa de Pentecoste lá em Jerusalém. Judeus e outros prosélitos, ou seja, judeus convertidos, que para lá se reuniram para essa grande festividade, de formas que, ao serem tocados pelo Espírito Santo e convertidos à fé em Jesus, pudessem, ao retornar às suas terras, aos seus respectivos países e nações, poder assim propagar, por sua vez, a mensagem do Evangelho e assim se cumprir aquele pedido de Jesus aos discípulos, o Evangelho a todas as nações.
de formas que esse evangelho, como resultado, chegou até os corações hoje de cada um de nós e continua chegando nesse momento. Quando chegou o dia de Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém muitos religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender a sua própria língua, o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia? Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, de Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus, outros convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta, outros da Arábia, e ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que o Senhor tem feito. Então estavam admirados e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam dizendo: esse pessoal deve estar bêbado. Então Pedro se levantou junto com outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, preste atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima do céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo da terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro, a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pediram a ajuda do Senhor serão salvos. Assim termina a segunda leitura bíblica. Vamos ouvir agora a leitura do Santo Evangelho para esse domingo de Pentecoste, que nós encontramos registrado em João, capítulo 7, versículos 37 a 39. A fonte de água viva. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo,
que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Assim termina a leitura do Evangelho para este domingo de Pentecoste. Vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras. Hoje vamos confessar essa fé nas palavras do credo niceno, que é o credo, segundo credo da Igreja Cristã. São 3 os credos ecumênicos que pertencem a todos, que são subscritos por todas as igrejas de fato cristãs, que é o credo apostólico, o credo niceno, e esse que nós iremos agora ouvir, e o credo atanasiano. Vamos então confessar nossa fé nas palavras do credo niceno, que detalha um pouquinho mais o credo apostólico e que foi escrito e aprovado no concílio da igreja em 325 depois de Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, e o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. No terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus. E está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, e que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e sempre. Amém. Nós queremos brevemente, nesse momento, refletir nas palavras evangélicas que há pouquinho ouvimos, de João, capítulo 7, versículos 37, 38 e 39. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs em pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo que aqueles que criam nele iriam receber. Até aqui as palavras que nós queremos usar como base de nossa meditação. Bom, domingo agora é a festa do Pentecoste. Esse momento é o momento em que se concretiza a promessa de Jesus de estar junto dos seus discípulos de uma forma bastante poderosa, para que eles pudessem, assim, com coragem, cumprir com essa missão que parecia praticamente
humanamente impossível de levar o evangelho ao mundo todo. Os discípulos eram um grupo pequeno de pessoas, tinham outros agregados, e a missão era grande demais. Os discípulos recém tinham passado pelo trauma do sofrimento, do sacrifício, do suplício de Jesus. Os discípulos tinham passado pelo trauma da traição de um dos colegas deles, Judas. Eles tinham passado pelo trauma da negação de Pedro. Eles tinham passado, enfim, o trauma da morte dolorida de Cristo na cruz. Mas já antes desse acontecimento, Jesus havia feito uma oração na presença dos discípulos e pedido ao Pai que ele desse uma atenção especial aos seus discípulos e cuidassem deles. Que eles se mantivessem sempre unidos, que eles fossem um, assim como Jesus e o Pai e o Espírito Santo são um único Deus. Que mantivessem, enfim, a unidade e que pudessem sempre contar com a ajuda e com a proteção de Deus. E Jesus depois, ele também fala aos seus discípulos, prometendo a eles, de uma forma toda especial, o seu Espírito Santo, que os iria consolar nas suas angústias e fortalecer, para que assim pudessem de fato cumprir com a sua missão. E isso depois que Jesus subiu aos céus, 40 dias depois da sua ressurreição, ainda permanecendo ocasionalmente com eles, dando a eles as últimas orientações, entregando a eles a sua grande missão de fazer discípulos de todas as nações, através do ensinar da palavra e também através do batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus então promete aos discípulos que ele derramaria de uma forma toda especial sobre eles o seu Espírito Santo. Talvez os discípulos ainda não tinham essa noção do que isso poderia significar. As palavras talvez lhes pareciam tanto quanto simbólicas e ainda uma grande incógnita. Mas no dia do Pentecostes, nessa festa importante que reuniu pessoas de Israel espalhadas pelo mundo em Jerusalém, porque era um acontecimento importante, sempre o Pentecoste, os discípulos de manhã cedo, às 9 horas, estavam no templo e aí aconteceu o que era de uma certa forma esperado, mas numa proporção muito inesperada. Jesus derrama sobre os seus discípulos o Espírito Santo, que de uma forma simbólica pousa sobre eles na forma de uma pequena chama e eles passam a pregar e a testemunhar com toda a coragem. E o mais impressionante, passam a falar nas línguas nativas dos estrangeiros que estavam presentes ali em Jerusalém. Algo inesperado, um milagre, enfim, inédito, digamos assim, do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo, na vida dos apóstolos. E eles pregam, e naquele dia milhares de pessoas se convertem à fé, e assim a igreja cristã inclusive considera esse momento o nascimento, a inauguração da igreja cristã, que assim a partir dali se espalha pelo mundo todo. Mas Jesus diz que a presença do Espírito Santo na vida deles seria algo especial, porque seria uma bênção para as outras pessoas. Ele, Jesus, é a fonte, né? E ele oferece então uma água viva. A água viva, a água, enfim, que simboliza a vida. A vida que ele oferece pela presença do Espírito Santo, que a água tem esse símbolo da purificação. Todos os pecados são purificados pela presença do Espírito Santo, todos os pecados são purificados, as vidas são purificadas e aceitas e recebidas por Deus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede. Evidentemente que aqui não é uma sede
comum. É uma sede por significado da nossa existência. É uma sede de liberdade. É uma sede de uma vida nova. É uma sede de aceitação. Essa é a sede que Deus, Espírito Santo, sacia através, digamos, da sua presença perdoadora, através da sua presença poderosa. Ela é poderosa porque ela se reflete. Ela se reflete. A fé não é apenas uma declaração simples. A fé não é apenas uma aceitação de Deus. A fé, ela também tem embutida nela a presença poderosa do Espírito Santo e ela reverte em ação. E aí Jesus diz: rios de água viva vão brotar do coração de quem crê em mim. Essa água viva que sacia a sede de multidões é o Evangelho. E ela está no coração de todo aquele que crê. Mas é necessário que todo aquele que crê também confesse a sua fé. Esta é a nossa grande missão aqui no mundo. Evidentemente que nós temos como missão viver a nossa vida de forma justa e honesta, mas jamais nós podemos esquecer que o nosso grande objetivo também é ser sal da terra e luz do mundo. Nosso objetivo é esse mesmo dos apóstolos, de levar o evangelho ao mundo inteiro, de propagar a fé. E a nossa primeira obrigação, ela acontece na nossa família, com os nossos irmãos, principalmente com os nossos filhos, que nós os levamos à igreja, nós os levamos à fé. Uma mãe cristã, ela tem que se preocupar com seu filho que não tem fé. Uma mãe cristã precisa se preocupar com seu filho que está num caminho que talvez não é o caminho da fé, não é o caminho de Jesus, não é o caminho de Deus. Uma mãe cristã, ela precisa se preocupar com o seu filho que talvez que não está na igreja cristã, no seu filho que está desviado por este mundo, no seu filho que está perdido. A mesma coisa o pai, mas não só com seu filho, com os vizinhos, com os parentes em geral, com as pessoas em geral. É a nossa grande obrigação. O credo, por exemplo, que nós ouvimos hoje, o credo niceno, bem como principalmente o credo apostólico, ele nada mais é do que um testemunho da nossa fé para aqueles que não creem, para que eles saibam qual é o motivo que cria essa diferença na nossa vida, qual é o motivo que nos faz ser cristãos, qual é o motivo que nos faz crer nesse Deus, qual é o motivo que nos faz, enfim, viver de uma forma diferenciada e nos esforçar pela justiça, pelo direito, pelo amor, pela esperança e pela paz. É a presença do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele, através da nossa vida, ele se reflete através do nosso testemunho na busca daqueles que não estão no caminho, para que eles venham e trilhem o mesmo caminho nosso, o caminho da paz, o caminho da vida, o caminho da esperança, o caminho da salvação. Para isso, nós precisamos ter sempre bem claro o credo apostólico, o credo niceno, precisamos ter bem claro a razão da nossa fé, precisamos ter bem claro a importância que a fé tem na nossa vida. A nossa vida, ela foi enchida de significado. A nossa vida, ela foi transformada. Na nossa vida, agora nós temos esperança. A nossa vida agora precisa ser marcada pela humildade, pela paz, pelo perdão e pela fraternidade. São os frutos do Espírito Santo na nossa vida. E os frutos do Espírito Santo na nossa vida são rios de água viva. A água viva é
para saciar a sede daqueles que estão sedentos. E quem está sedento? Sedento está aquele que não está no caminho. Sedento está aquele que não tem esperança. Sedento é aquele que não tem esta fé. Nós temos um compromisso com eles. Por isso, Jesus deixou para os seus discípulos a missão: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Nós precisamos nos preocupar com aquelas crianças da família que não estão sendo batizadas. Nós temos que nos preocupar com as criancinhas da nossa vizinhança que não estão sendo batizadas. Nós precisamos nos preocupar com as pessoas em geral que não são batizadas. Nós precisamos nos preocupar com as pessoas que não têm fé. Nós precisamos dar bom testemunho e dizer para essas pessoas como é importante a nossa fé, como é importante a nossa igreja, como é importante a nossa esperança em Jesus e como é importante ter o Espírito Santo no nosso coração. E assim atrair as pessoas à fé também, para que a igreja e o reino de Deus cresça e apareça de uma forma cada vez mais forte aqui nesse mundo. Portanto, meus irmãos, nesse dia de Pentecoste, que nós possamos refletir de uma forma especial sobre a nossa grande missão, também identificada com a missão dos discípulos deixada por Jesus, de propagar, através do bom testemunho da fé, a nossa fé, para que o Evangelho se espalhe e assim o reino de Deus se fortaleça através de mais pessoas aqui nesse mundo. Que assim seja e que Deus Espírito Santo conceda isso a todos nós. Amém. Vamos orar. Todo-Poderoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que neste santo dia de Pentecoste cumpriste gloriosamente a grande promessa do Evangelho, derramando visivelmente em Jerusalém o Espírito Santo sobre os teus apóstolos escolhidos, nós te adoramos e te damos graças, porque pela pregação dos apóstolos e de todos os verdadeiros ministros da tua palavra, te dignaste a congregar continuamente para ti mesmo, de entre a geração pecadora e perdida, uma santa e eterna igreja, como habitação de tua permanente presença e poder entre os homens. Te suplicamos que nos ilumines, santifiques e guie de tal maneira que pelo teu Espírito Santo conheçamos, honremos e adoremos a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Te rogamos que apraza, assim como outrora, derramar agora e sempre o Espírito Santo nos nossos corações. Possa ele vir a nós como luz e o orvalho do céu e permanecer em nós eternamente como fonte de água que brota para a vida eterna, preservando-nos pela palavra da tua verdade na fé salvadora até o fim. Anula, imploramos-te, os maus desígnios de todos os falsos ensinadores e homens ímpios que nos querem desviar dos verdejantes pastos da tua palavra para caminhos tortuosos do pecado e de Satanás. Impede ao inimigo semear o joio entre o trigo, para que a cruz de Cristo não perca sua eficácia. Habilita-nos a preservar a unidade de espírito no vínculo da paz, para que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. E as vidas de todos os que professam o teu nome possam ser-te um sacrifício aceitável. Praz a ti governar com teu Espírito Santo os corações de todos aqueles que exercem autoridade.
concede saúde e longos anos de vida. Abençoa o ministério da reconciliação. Permite que encontrem em todos os lugares pastores fiéis e piedosos que apacente o rebanho de Cristo em humildade de coração e derrama o teu Espírito Santo sobre todos os homens. Governa e dirige pelo Espírito da tua graça os corações de pais, filhos e empregados, para que os mesmos tenham sempre diante de seus olhos a tua imagem e cumpram com os deveres dos seus diversos ofícios em justiça e verdadeira santidade, como é agradável a ti, servindo-te todos os dias de sua vida. E ajuda-nos, com a poderosa assistência do teu Espírito Santo, a crescer em toda sabedoria, fé, caridade, pureza e verdade, para recebermos finalmente o galardão de nossa fé e a salvação da alma. Bondoso Deus, olha todos os aniversariantes da Congregação Cristo que aniversariaram este mês de maio. Também hoje é o aniversário de minha mãe, Gisla Cook, que tu a abençoes com tua presença, graça e salvação. Bondoso Deus, olha especialmente aos idosos, às pessoas de risco, nesse momento de pandemia, nesse momento, principalmente aqui em Uberlândia, as que se acirram os problemas e a crise provocada pelo coronavírus. Que tenhamos paciência e possamos assim, com teu auxílio, cumprir com as determinações das autoridades de saúde e nos cuidar e cuidar também do nosso próximo para que possamos vencer essa crise da melhor forma possível. Olha para os médicos, olha para os enfermeiros, para todos os técnicos de saúde, cuida daqueles que nesse momento precisam se expor por causa de suas atividades essenciais que precisam acontecer para o benefício da nossa sociedade. Olha para as autoridades para que tenham sabedoria, para sempre delinearem políticas que sejam efetivas e que de fato possam fazer a diferença e o benefício para a nossa sociedade. Garante o pão de cada dia a todos os nossos irmãos, principalmente nesses momentos de crescimento, do desemprego e da pobreza também. Olha com carinho para as pessoas mais frágeis da nossa sociedade. Nós te suplicamos isso por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, aí de Uberlândia, espero que nos próximos dias nós possamos nos encontrar. Evidentemente que ainda temos algumas dificuldades em relação aos nossos cultos públicos, que ainda não podem acontecer. Nós certamente vamos seguir as orientações das autoridades de saúde, porque temos uma obrigação também da nossa parte, com sacrifício, contribuir para com o controle do coronavírus, que aqui em Uberlândia tem se complicado nos últimos dias de uma forma bastante importante.
Nós temos, segundo os dados da prefeitura, 98% dos leitos de UTI já estão ocupados. Então, isso é algo muito preocupante, né? 21 mortes já e 3.769 casos suspeitos e mais de 1.000 já confirmados. Então, para uma cidade como Uberlândia, isso é bastante preocupante. Então, nos últimos dias, houve um relaxamento da comunidade, da sociedade em geral, quanto ao isolamento, e isso tem se refletido diretamente num crescimento bastante grande dos casos que ameaçam, assim, a nossa saúde pública. Portanto, nós pedimos também a Deus, nosso Senhor, que dê paciência e que nós não relaxemos, para que nós nos cuidemos, para que nós, enfim, não percamos o ânimo e não entremos assim em profunda tristeza ou depressão, mas que consigamos manter o ânimo na confiança de que esse problema logo, logo há de passar. Nós estaremos na quarta-feira já na nossa residência em Uberlândia e, enfim, esperamos que possamos, na quinta-feira temos marcada uma reunião da diretoria para discutir os próximos passos do trabalho da nossa congregação. Mas nossa vida pertence a Deus, nós confiamos que Ele não nos abandona em qualquer situação e, portanto, mantemos a esperança, mantemos o amor e mantemos, evidentemente, com a presença do Espírito Santo, a fé. Eu sei que muitos irmãos sentem falta da Santa Ceia. Evidentemente que nós tendo a palavra, o Espírito Santo age também pela palavra, pelo sacramento da Santa Ceia, de uma forma especial, evidentemente, por isso nós sentimos falta dela, mas o Espírito Santo age pela palavra. Não é a primeira vez também que a igreja fica algum tempo sem a Santa Ceia. Eu lembro dos tempos de minha infância, inclusive era costume aqui nas congregações, lá nas congregações onde eu fui criado, nós tínhamos Santa Ceia, sei lá, 2, 3 vezes por ano, era o costume. Depois é que as coisas foram mudando um pouco, mas enfim, isso foi certamente uma questão de uma certa desvalorização do sacramento da Santa Ceia e uma supervalorização da pregação da palavra, mas de qualquer forma ninguém por causa disso evidentemente perdeu a fé e o ânimo, né? A pregação da palavra ela é poderosa e traz-nos sempre o Espírito Santo de Deus. Portanto, meus irmãos, mantenhamos a fé, a esperança e o amor. E quero então me despedir com a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.